E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E hoje a gente vai falar do Vasco. Semana passada a gente falou do Flamengo, né? Hoje a gente vai falar do seu arquirrival, o Vasco da Gama, que vem numa crescente muito positiva nos últimos jogos, nos últimos 10, 8 jogos aí da temporada. O Vasco vem crescendo muito e vem jogando futebol muito, até um pouco melhor do que era visto num tempo não tão distante, né? A gente vai analisar aí essa melhora do Vasco, o que o Diniz fez, o que aconteceu dentro do time, dentro do clube, para o Vasco conseguir aí melhorar um pouco o seu retrospecto e dar talvez até um pouco de alegria e ansiedade para a sua torcida, pensando na semifinal da Copa do Brasil que acontece em dezembro. O Vasco, que não ganha um título nacional desde 2011, pode voltar a trilhar o caminho de sucesso aí que tanto o fez conhecido por todo o canto desse mundo, né? Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês um apoio. Muito obrigado por todas as interações, por sempre estarem comentando, sempre curtindo os meus vídeos, sempre me dando esse suporte. E eu quero pedir para vocês também para sempre deixar o like, comentar, continuarem comentando, analisando o esporte comigo, né? E, se possível, também compartilhar com amigos, se inscrever no meu canal, que já me ajuda muito nesse início. Valeu? Vamos começar a analisar o Vasco depois da vinheta. Então, hoje a gente vai falar sobre o Vasco. O Vasco, que é um dos maiores clubes desse país, né? Um dos maiores clubes até internacionalmente falando, né? A nível no Brasil, é um dos maiores clubes com uma reputação muito forte fora do país, assim, e que é maltratado, muito maltratado nos últimos anos pela falta de empatia dos seus dirigentes com seus torcedores e também da falta de honestidade de alguns, né? Então, assim, é um clube que sofre um pouco com o próprio sofrimento, né? Com a própria instituição ali dentro. E que precisa, sim, se agarrar como um clube grande, né? Um clube que é carente de títulos nesse momento, né? Nesses últimos 10 anos aí. Precisa se agarrar, talvez, em uma boa fase, precisa se agarrar também, talvez, numa melhora na perspectiva, nas expectativas durante uma temporada que é um pouco turbulenta, assim, né? Esse carrossel cruz-maltino, ele já é de um tempo. Desde o último título do Vasco, que talvez foi um momento nos últimos anos de maior paz, assim, em São Cristóvão, em São Januário ali, o Vasco sofre muito com acusações de fraude em eleição, sofre com as trocas constantes de treinadores, a divisão da sua torcida, entre outros aspectos que causam o deterioramento do clube em si, né? Da instituição, né? O Vasco sofreu com alguns rebaixamentos, então, assim, é um clube que está muito machucado, a sua torcida está muito machucada. O clube, por si só, muitas vezes deixou a desejar, mas a torcida nunca deixou o clube na mão, né? É uma torcida fiel, apaixonada, que sempre esteve e sempre, com certeza, vai continuar estando junto com o seu clube, junto com o seu time, apoiando em todos os momentos, até em momentos ruins. O Vasco, nesses últimos 10, 15 anos, passou por cada momento absurdo, terrível, coisas que até só acontecem com o Vasco, até é um ditado que se fala muito, com coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Talvez nos últimos anos esse ditado possa estar passando por outro lado, coisas que só acontecem com o Vasco, porque tem coisas que só acontecem com esse clube, com o Vasco. O seu torcedor precisa ser muito forte, e é forte. E nesse momento do campeonato de 2025, da temporada, o Vasco demonstra uma melhora, demonstra uma perspectiva para o futuro muito boa, se a gente pode falar assim. Por que a gente fala nesse momento sobre o Vasco? Desde o dia 31 de agosto, o Vasco tem um retrospecto de 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota somente. Então, assim, a gente consegue perceber que uma temporada que começou muito mal, tá? Muito ruim. Foi, querendo ou não, uma apresentação, assim, chegou numa semifinal de Campeonato Carioca, o que talvez seja até o objetivo mínimo, mas foi uma apresentação pobre um pouco no início do ano, sendo comandado pelo Fábio Carille, uma escolha, sendo
o Fábio Carille uma escolha um pouco, talvez até equivocada por parte da direção atual vascaína. O início de campeonato com o Carille foi muito conturbado, perdeu alguns pontos assim, que no início eram cruciais para o Vasco, e se começou a pensar até que o Vasco poderia estar ali lutando para não cair. E até se pensou que o Vasco teria um forte candidato até para essa queda. Mais uma queda na história do Vasco que poderia acontecer. Porém, a chegada do Diniz trouxe uma nova esperança para o clube, para os seus torcedores, porque o Diniz, há 2 anos atrás, ele era campeão da Libertadores com o Fluminense, que, assim, tinha um time bom, mas não era o melhor da América do Sul, não era o melhor do Brasil, por exemplo, e conseguiu, talvez, até tirar leite de pedra de um time que ali não era cotado entre o top 4, né, daquela competição. Então o torcedor se viu numa nova esperança novamente, a volta do Diniz ao clube, né, o Diniz que teve uma passagem. Porém, o início do Diniz também foi muito complicado. Teve eliminação, por exemplo, em Copa Sul-Americana, teve algumas derrotas complicadas nesse meio do caminho, até ele encontrar, talvez, o time bom para ele, um elenco bom para ele. Ele até já chegou em entrevistas falar que não consegue os jogadores que quer, que queria trazer o Paulinho do Palmeiras para o clube, mas o Vasco não tem dinheiro, então tinha que ser assim. Mas assim, uma coisa que pode se falar para essa melhora no rendimento vascaíno no último mês, né, desde agosto para cá, pode ser dito pela janela de transferência. A janela de transferência do Vasco foi uma janela boa, assim, muito boa. Não pode se dizer muito boa, assim, porque a gente ainda não viu um resultado concreto, aquilo ali se tornando concreto, e até também porque alguns jogadores eles ainda estão se adaptando ao elenco, ao futebol brasileiro. Então, assim, a gente não pode falar ainda muito boa ou perfeita, mas assim, foi boa, o que potencializou algumas áreas do time carioca. Se a gente puder falar aqui, a principal chegada dessa janela de transferência é a chegada do Robert Renan. O Robert Renan, que é um jogador que jogou no Internacional, teve um trauma no Inter com um pênalti que acabou tirando ele do Inter, né, fazendo ele voltar para a Europa. Ele sai da Europa novamente e vem para o Vasco, né, no caso. Na volta para o Brasil, vem para o Vasco. O Vasco sofria muito na questão defensiva. Ainda sofre, que isso aqui ainda eu vou falar mais para frente sobre algumas situações que precisa melhorar, né? Mas o Vasco sofria bastante, muito mais, né, com a questão defensiva, com a sua zaga que não conseguia manter um resultado ou segurar um bom resultado em alguns momentos. E o Robert Renan trouxe talvez esse respirar, esse novo ar para essa defesa que sofria bastante. Então, assim, você vê que ele tecnicamente é um cara que é bastante bom, é um cara que consegue ter a inteligência, consegue pausar, ter o seu momento de calma e saber quando tem que acelerar o jogo, quando precisa acalmar o jogo. Então, assim, ele traz um pouco dessa referência para a zaga vascaína que sofria bastante e já não sofre tanto mais, né? O Léo Jardim já consegue ficar um pouco mais tranquilo. A outra transferência também que tem que ser dita aqui, que parece ser uma boa tacada vascaína, foi a contratação do colombiano Andrés Gomes por empréstimo, direto da França, do Stade Reims, né? Ele veio por empréstimo aí de 1 ano, de uma temporada, e o garoto joga bola. Ele parece ser diferente, ele ainda não pegou a titularidade desse time. Eu acho que o Diniz tem que pensar um pouco nessa situação dele ser titular em algum momento, porque ele entra em campo e ele consegue quebrar as linhas de marcação, de pressão. Isso vem acontecendo desde a chegada dele, desde o jogo contra o Ceará, se eu não estou enganado, onde o Vasco empatou essa partida. Ontem teve um jogo Vasco e Vitória em São Januário. O Vasco vinha sofrendo contra o Vitória, chegou a tomar uma virada. O Andrés Gomes entra na partida e o jogo vira. O Vasco começa a ter mais controle do jogo, consegue ter o cara que consegue quebrar, consegue ter aquele cara meio imprevisível, uma coisa que no futebol brasileiro vem faltando um pouco, né? Você vê que os jogos são muito pragmáticos, muitas vezes tem o passe, a bola, o toque, para lá, para cá,
e você não consegue ver alguém quebrando uma marcação, dando um drible ou passando por uma defesa que está bem postada. E o Andrés Gomes tem esse poder. E o Vasco consegue, com ele, ter um pouco mais de imprevisibilidade mesmo, que para muitos times é um problema, né? A gente fala até, se eu posso fazer até a comparação, o Flamengo, nesse momento, ele tem um problema com isso. Ele não tem o driblador que consegue quebrar uma linha, que consegue passar por uma marcação, consegue deixar alguém na cara do gol. E o Vasco, nesse momento, tem o Andrés Gomes, que o Diniz vai precisar pensar de como encaixar ele nesse time, de como fazer com que ele jogue mais vezes, talvez centralizando o Ryan e tirando o Verratti, que não vem num bom momento, né? E colocar o Andrés Gomes ali na ponta, talvez, porque o garoto é insinuante, é ensaboado e pode desequilibrar, né? Então essas duas contratações do Vasco nessa metade de ano parecem ser uma boa aposta do Cruz Maltino para o restante da temporada e com certeza faz parte da melhora do Vasco no último mês. Outra situação, e não menos importante, né, é o histórico do Diniz, né? O Diniz tem um histórico até interessante na melhora de jogadores que talvez fossem escanteados ou então não tinham tanta confiança da torcida ou até do próprio clube. Ele tem isso historicamente com ele. Ele conseguiu melhorar o time do São Paulo em 2022, em 2020, 2021, ao ponto do São Paulo quase ser campeão brasileiro novamente. Ele consegue fazer isso também com o Fluminense de 2023, que é campeão da Libertadores. Ele consegue trazer alguns jogadores novamente para o elenco, fazendo com que eles joguem um melhor futebol. Por exemplo, a gente tem o John Kennedy aí, que renasceu das cinzas com o Diniz naquela temporada. E no Vasco, ele vem demonstrando isso com alguns jogadores. Os meus 3 nomes para essa melhora, eu posso colocar aí como Hugo Moura, Paulo Henrique e o Ryan. O Hugo Moura, a melhora dele é um cara até contestável. Em alguns momentos foi contestável pela torcida. A torcida pegava um pouco no pé do Hugo Moura. Só que ele vem melhorando e o ponto de equilíbrio, né, que a gente tem entre a zaga e o meio nesse momento é o Hugo Moura, por exemplo, ali na volância do time do Vasco. Ele pode tanto fazer o papel de zagueiro, recuar, em alguns momentos o Diniz usa isso a favor dele, e também pode fazer ali um cabeça de área, um cara que mais pegador, que corre atrás da bola, de quem está com a bola, e assim, é um cara que talvez traga esse equilíbrio para a tática do Diniz, o equilíbrio que tanto precisa para uma tática do Diniz. O Diniz é um cara que gosta de jogar ofensivamente, gosta de jogar com controle da posse de bola, e precisa de um cara ali, esses tipos de tática sempre precisa de alguém que seja um brigador, que tenha um combate forte para também, quando o time perder a bola, ter uma pressão constante ali com o jogador que está com a bola nos seus pés, o jogador adversário. O Hugo Moura, ele trouxe esse equilíbrio à tática. O melhor jogo para mim da temporada do Hugo Moura é o segundo jogo de Vasco e Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? Onde o Vasco empata o jogo foi 1-1 no Newton Santos, vai para os pênaltis, o Vasco consegue passar de fase. O Hugo Moura ali, para mim, foi um jogo muito bom dele, sabe? É um cara que não aparece tanto, talvez, em relação às estatísticas, ou um comentarista, o narrador não fala muito o nome dele, mas é um cara essencial para esse equilíbrio tático. Paulo Henrique, a melhora do Paulo Henrique é uma das, talvez, melhores histórias do futebol brasileiro, né, nessa temporada. Por quê? O Paulo Henrique, antes do Vasco, ele era o jogador do Juventude. O Juventude que é um clube muito, assim, que sofre muito, né? Tipo, com problemas defensivos. Mas ele realmente destoava daquele time do Juventude. Era um cara que era ofensivo, que chegava muito na área. Só que tanto a polivalência dele de ser ofensivo, ele tem algumas deficiências na parte defensiva. E nessa temporada, o Paulo Henrique, ele já tá, se eu não estou enganado, ele já chega na segunda temporada dele de Vasco, ou até terceira, mas acredito que seja a segunda já. Nessa temporada, o Paulo Henrique, ele consegue
trazer uma melhora nesse aspecto defensivo e também uma grande contribuição ofensiva para o Vasco. É uma grande contribuição ofensiva para o Vasco nesse momento. Ele tem números muito bons na temporada e o equilíbrio que ele traz, tanto na área ofensiva como na área defensiva, trouxe também uma potencialização da parte tática no esquema do Diniz. Então, assim, para o esquema do Diniz, para a formação do Diniz, que o Diniz joga no Vasco, ele é muito potencializado por essa tática, porque ele se vê livre para atacar, para cruzar a bola na área e muitas vezes dá assistência, contribui ofensivamente, sendo um número a mais, sendo uma pessoa a mais para o adversário se preocupar na frente. Então, assim, a melhora do Paulo Henrique tem muito a ver também com a chegada do Diniz. E a melhora do Paulo Henrique não passou despercebida, ele foi convocado para a seleção ontem, então é por isso que eu falo que talvez seja a melhor história ocorrendo assim entre jogadores no futebol brasileiro, é a do Paulo Henrique, porque o Paulo sai há 4 temporadas atrás de um Juventude lutando para não cair para um Vasco que é um clube que também sofre, que muitas vezes os jogadores ali que jogam na defesa, eles sofrem bastante com críticas, com cobranças, e consegue voltar consegue ir para uma seleção. O Vasco volta a ter um jogador de seleção depois de muito tempo. Agora teria até que fazer um estudo aqui para ver quanto tempo o Vasco não tem um jogador na seleção, mas o Paulo Henrique, jogando no Vasco, conseguiu ser convocado para a seleção. Ele já estava sendo especulado na seleção há um tempo já, e o Ancelotti vai tentar fazer esse teste com ele nesses 2 amistosos agora com Coreia do Sul e Japão, que são na sexta e na terça que vem, respectivamente. Outra melhora, e essa aqui é uma melhora muito boa, é o Ryan. O Ryan é um jogador da base do clube, atacante, ponta, é um garoto que chegou na fogueira, foi colocado na fogueira, ele tinha 17 anos, ele iniciou, e no primeiro jogo dele no Beira-Rio contra o Internacional ele fez um gol. O Vasco, em todos esses anos de pressão, em todos esses anos de sofrimento, né, já queimou muito garoto. E talvez muito garoto bom, muito garoto que jogava bem. E o Vasco não conseguiu fazer essa transição entre a base e o time titular. E muitas vezes a gente se pergunta, cadê a base do Vasco? Cadê os jogadores da base do Vasco que não jogam no time titular? É justamente por isso. A pressão que é jogar no Vasco, que é jogar no Flamengo, que é jogar nesses clubes que você perdeu 2, 3 jogos e você já entra em crise, é muito grande. E para os garotos vascaínos, né, que sonham em jogar no time titular, muitas vezes esse sonho se esvaía, eles tinham que continuar a carreira deles em outro lugar, e era bastante triste isso. É bastante triste você ver um clube que revelou grandes jogadores para o mundo do futebol. A gente pode falar aí Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, entre outros caras aí que foram muito, o Felipe Coutinho, por exemplo, que está no time hoje, que foram muito importantes para o futebol brasileiro. Não consegui revelar mais jogadores, não consegui ter uma sequência com esses jogadores. E o Ryan veio para mudar essa perspectiva, até para os garotos que vêm atrás dele, né? O Ryan, ele faz uma temporada maravilhosa nesse momento, pensando assim em números. São 9 gols. O Ryan é dado em times da Europa. Tem o olheiro do Barcelona, o olheiro do Tottenham, de clubes europeus que vêm para São Januário, que vêm para o Rio de Janeiro para ver o Ryan jogar nesse momento. E ele é um garoto simplesmente de 18 anos, 19 anos. Ele é muito novo ainda. Era um jogador que deveria até estar no elenco sub-20 do Brasil, nesse momento que perdeu, que foi eliminado na Copa do Mundo sub-20 no Chile. E o Ryan é um jogador muito jovem e vem demonstrando no alto escalão brasileiro, na Série A brasileira, que é capaz de jogar em alto nível. E vamos falar aí, né, nos últimos... tá aqui nas minhas anotações, o Ryan tem 9 gols na temporada e desde 14 de setembro ele fez 4 gols. 14 de setembro é menos de um mês, se a gente for parar para pensar, né? Nesse momento. E o Ryan tem um grande retrospecto nesse momento, fez gol em clássico
contra o Flamengo, fez 2 gols contra o Cruzeiro, fez 2 gols ontem contra o Vitória. Então, assim, é um grande momento pro garoto e também é outro que aumentou o seu nível técnico com a chegada do Diniz. Então, assim, esses fatores, a junção desses fatores, trouxeram um Vasco mais forte, o que traz uma esperança para sua torcida. Claro que nem tudo são flores, né, no cenário vascaíno, e, como sempre, nem pode ser tudo flores. Uma das maiores preocupações para esse Vasco, que o Diniz vai precisar ficar de olho de como solucionar esses problemas, é a instabilidade do Vasco dentro de uma partida. O Vasco não pode ter um jogador a mais e tomar um empate do Ceará em pleno São Januário, como aconteceu no mês passado. O Vasco não pode ter um jogador a mais e tomar um empate também do Vitória, como aconteceu ontem na partida, né? O jogo ontem foi bem maluco e era um jogo totalmente acessível para o Vasco ganhar confiança. O Vitória é um time que está na zona de rebaixamento, vem bem machucado nessa temporada, tomou um 8-0 no mês passado do Flamengo. Eu sei que, claro que talvez seja injusto comparar o Flamengo ao Vasco nesse momento, né? Os níveis técnicos, os jogadores e tal. Porém, o Vasco poderia chegar e, assim, fazer a torcida esquecer a derrota para o Palmeiras que aconteceu no meio de semana, ganhando muito bem o Vitória, fazendo um 3-1, um 4-0, ou até um 2-0, que fosse mais tranquilo o confronto. Porém, o Vasco complicou a partida de uma forma absurda. Sofreu uma virada, teve que virar o jogo. Depois que virou o jogo, mesmo com um a mais, tomou o gol de empate. Aí o garoto da base, o GB, né, o outro garoto da base aí que a gente tem que ficar de olho, apareceu e decidiu a partida num 4-3. É um problema essa instabilidade. E assim, vamos pensar mais à frente, pensando em uma semifinal de Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil que vai acontecer no final do ano, e é um clássico contra o Fluminense, por exemplo, e numa possível final você pega um Cruzeiro, que é um dos melhores times do Brasil nesse momento, ou um Corinthians, que você sofre, né? Nos últimos tempos o Vasco sofre muito contra o Corinthians, não consegue ganhar do Corinthians de forma alguma. Isso pode ser um preço que você vai ser cobrado, né? De uma forma bem chata até, com uma eliminação, alguma coisa do tipo. Você não pode ter um nível de concentração abaixado durante o jogo. Você precisa ter a concentração no nível mais alto durante o jogo. E isso eu acho que o Vasco sofre um pouco, a concentração. Ele precisa se concentrar mais, manter a calma, porque o Vasco é muito capaz de conseguir ganhar jogos tranquilamente, 2-0, como fez contra o Cruzeiro, por exemplo. Controlou o Cruzeiro em São Januário. O Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil, e o Vasco na semana passada ganhou do Cruzeiro de uma forma tranquila, sem nenhum problema, e jogando bola. Então, assim, o Vasco precisa ter essa concentração se quer ganhar título esse ano, se quer ter um final de ano mais tranquilo. Até ontem o Vitória estava ganhando. Isso aí já era 5h15 da tarde, 5 horas da tarde, o Vitória estava ganhando o jogo contra o Vasco. Se o Vitória ganhasse o jogo ontem, o Vasco entraria numa situação tão complicada na temporada, porque o Vasco ficaria muito mais perto da zona de rebaixamento. E a gente sabe que time grande, quando entra nessa parte da temporada, sofrendo um pouco com essa zona de rebaixamento ali, sondando a zona de rebaixamento, é muito difícil de controlar alguns aspectos. Então, por isso que a vitória de ontem foi essencial. E essa sequência de uma derrota em quase 2 meses, só 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, é essencial para o time durante essa temporada. Claro que esse retrospecto poderia ser melhor se não fosse um empate contra o Ceará, poderia ser 5 vitórias. Mas assim, não adianta agora chorar o leite derramado, e daqui para frente é pensar em como se concentrar mais, porque o Vasco até o final do ano só tem o Campeonato Brasileiro, a semifinal da Copa do Brasil é depois do final do Campeonato Brasileiro. Então assim, tem que se concentrar no Brasileirão para tentar terminar a temporada bem, confiante, para transferir essa confiança para a Copa do Brasil. E aí, o que você acha do Vasco? Até onde esse Vasco pode chegar? O que você acha que o Diniz pode fazer para melhorar o futebol do Verratti, melhorar o futebol do Felipe Coutinho, fazer com que esse time talvez volte a ser campeão depois de
mais de uma década aí sem títulos nacionais. Comente aqui abaixo o que você acha que pode ser feito. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos aí por afora para conhecer meu trabalho, conhecer meu canal, tá? E muito obrigado por quem me assistiu até aqui e até já!